É porque hoje a internet hoje tá ok. Pronto, gente. Tá ok, Agora então. vai. Agora vai. Vamos lá. Galera, todo mundo ligado, faz pergunta, viu? Então, olha só. Um cara chamado Isaac Newton, galera, ele foi o cara. Pronto. Se tem um cara, é esse aqui. Neymar não é o cara. Quem é o cara é Isaac Newton, tá certo? E Isaac Newton, ele foi um grande observador, tá certo? Supimpa, supimpa. Esse cara aí, meu irmão, para a época que ele viveu, esse cara aí é loucura, tá bom? Então vamos lá. O que era que os antigos pensavam? Vamos lá. Associavam ao movimento, olha a presença obrigatória de quê? De força. O que é que vinha na cabeça dos caras? Para movimentar algo, eu preciso aplicar uma força. Por exemplo, se você quiser mexer com o seu celular, você vai ter que aplicar uma força. Isso era o pensamento dos caras. E se você for olhar, muita gente acredita nisso hoje. Se você quiser tirar um armário de um canto para o outro, você tem que. Aí você vai dizer assim: bandeira, estão errado ou não? Eles não estão totalmente certo, não. Tá certo? Porque tem casos que você não precisa aplicar força para o corpo se movimentar. É aí onde estão as pegadinhas do Enem. Tudo bem? Aí Aristóteles, né? Essa ideia ela foi defendida por muito tempo. E só foi derrubada, galera, séculos mais tarde, por quem? Por esse cara aqui, ó. Por Isaac Newton. Pronto. Então, Aristóteles pensava o quê? Os antigos. Antes de Cristo, viu? Que para movimentar algo, eu tenho que ter o quê? A presença de uma força. Aí Newton disse, não, peraí, não é bem assim não. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte? Ok, entenderam essa parte? O que é que os antigos pensavam? Que o movimento estava atrelado à força. Pronto, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. E aí chegou um cara, tá certo, que introduziu a ideia de inércia, tá ok? Rotacional. Para que mais tarde foi aperfeiçoada por quem? Por Newton. O que é a ideia de inércia rotacional? Se você está girando, vai continuar girando. Olha a doideira. Se você está girando, você vai continuar girando. Tá tudo bem? Aí Newton disse, ei, beleza, mas vamos aperfeiçoar esse negócio aí que não está muito claro, não. Então vamos para cá. A gente já viu os doidos pensando, aí diz assim, surge isso aqui, galera. Pronto, dinâmica. Aí alguns de vocês podem olhar para mim e dizer, Bandeira, eu acho que eu nunca vi isso, não. Você sabe por que, Bandeira, eu nunca vi isso aí? Porque, Bandeira, eu estudei um negócio de velocidade e de aceleração. Isso aí, galera, está atrelado a uma parte da física chamada de cinemática. A cinemática, ela vai estudar os movimentos sem preocupar o porquê, por que causou esse movimento. Já a dinâmica diz, o carro está se movimentando? Tá. Por quê? Ah, porque o pneu está fazendo força no chão. Beleza. Isso é dinâmica. Se eu soltar esse lápis aqui para o chão, ele vai cair? Vai. Por quê? Porque existe uma força gravitacional. Beleza. Isso é dinâmica. Tudo bem? Então, aqui a gente vai, tá certo, estudar o movimento preocupante com suas interações. Então, a gente vai aparecer muito aqui o conceito disso aqui, ó. Força e também de massa. Isso aqui tem um conceito muito errado que as pessoas colocam, tá bom? Então, a gente vai ter que sair daqui hoje sabendo o que danado é força e o que danado é massa, tá bom? Então, vamos lá. Força é uma grandeza física, tá certo? É uma grandeza física capaz de acelerar, tá certo? Um corpo ou causar neste uma deformação. Então, vamos voltar aqui. Preste bastante atenção. Luta de boxe. Os caras estão lá lutando boxe, acabar. Pum! Deforma ou não deforma o rosto? Deforma. O cara vai chutar uma bola, ele vai aplicar uma força. Deforma ou não deforma a bola? Que é uma coisa bem ruim que a gente fazia quando era menino? Bola de aniversário.
a gente imprensa, mas para a gente deformar ela, a gente aplica uma força. Não é assim? Bandeira, e capaz de acelerar? Gente, aqui, aceleração é mudança de velocidade. Tudo bem? Se o corpo está parado e eu quero que ele agora ganhe velocidade, que ele tenha velocidade, eu vou aplicar uma força nesse corpo. Entenderam isso? Ah, Bandeira, lá vem uma bola descendo na rua virada num traque. O que que eu faço para parar essa bola? Eu vou aplicar uma força. Se eu conseguir mudar a velocidade, é porque houve uma aplicação de força. De novo, se eu conseguir mudar a velocidade, é porque teve uma presença de força. Tudo bem? Então, a força ela pode causar aceleração, ou seja, aumentar ou diminuir a velocidade, como eu posso causar deformação. Beleza? Tranquilo. Bandeira, mamãe faz cafuné em mim. Vocês sabem o que é cafuné, gente? Certo? Cafuné é mais ou menos assim, né? Não é alisar cabelo, não. A mãe pegava com a unha e fazia, aí estralava, é cafuné. Aí aquele imprensava o couro da cabeça. É uma deformação. Então, teve que aplicar uma força. Tudo bem? Ok. Beleza. Bandeira, eu digo oi. Eu acho que minha calça, pronto, a minha calça, ela aplica força em mim. Sabe por quê? Porque para imprensar a barriga, ela tem que aplicar uma força. Ela causa uma deformação. E tem umas mulheres que vestem, como é, menino, o nome daquele corpete que fica bem arrochado. Como é que vocês usam? Para ter Cinta. cintura. Como é o nome daquilo? Me diga aí, meninas, como é o Uma nome cinta. daquilo? Como? Uma cinta. Uma cinta. Boa, Yuri. Menino, Yuri. Ei, Yuri, você usa, Yuri? Não, né? Aí a Por mulher fora. pega aquela cinta. Pode notar que a cinta, ela é elástica. Aí você arrocha ela. A cinta, ela não aplica uma força, consequentemente causando deformação. Ah, Bandeira, mas é uma deformação esbelde. Tem uma frase no livro do Pequeno Príncipe que diz: o essencial é invisível aos olhos. Viu? Bandeira, então quer dizer que quando maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. A gente chega já já aí, tá certo? Chega já já nesse conceito aí. Mas o que eu quero que vocês saibam hoje é que é uma grande força, é uma grandeza física que pode, né, capaz de quê? De acelerar um corpo, ou seja, quando fala em acelerar, mudar a velocidade, né? E também causar deformação. Quando dois carros se chocam um entre o outro, causa uma deformação, porque ali houve uma aplicação de força. Beleza? Tranquilo. Ah, Bandeira, o carro vinha 100 km por hora, o cara freou. Então, houve mudança de velocidade. Teve aceleração. Lembrando, mudança de velocidade é aceleração. Então, se teve aceleração, consequentemente, houve uma aplicação de força. Aonde? O cara pisou no freio. Os pneus vão interagir mais, né, com o chão do que se ele estivesse rodando. Tudo bem? E aqui que nós temos, galera, preste bastante atenção. No sistema internacional, quando fala SI, é sistema internacional. No sistema internacional de unidades, a unidade de medida de força é o Newton, em homenagem a Isaac Newton. Nada mais, nada menos. Aí você pode olhar para mim e dizer, Bandeira, o que é esse sistema internacional? Esse sistema internacional, pessoal, ele foi elaborado simplesmente para algo, para padronizar. Como assim padronizar? Que um metro no Brasil seja do mesmo tamanho do metro nos Estados Unidos. Que um metro nos Estados Unidos seja o mesmo metro do Japão. Ou seja, é um sistema padronizado. Que 1 quilograma no Brasil seja o mesmo 1 quilograma lá em Mossoró, lá em Riacho, aqui em Apodi, em Felipe Guerra, em Campo Grande, em Severiano, em Rodolfo, Itaú. Ou seja, todos ter 1 quilograma seja o mesmo. Ou seja, padronizado. Só que alguns países começaram a criar outros, né? Outras unidades de medida, mas são pouco usuais. Mas vocês podem ver em algumas ferramentas de aplicação de força.
que é o DINA, e do MKS, que é o quilograma força. O mais usado é o Newton. Então, a gente vai se preocupar mais com ele. Eu coloquei isso aí mais para informação. Se vocês verem a coisa DINA, é força. Quilograma, tudo bem? Gente, até aí tranquilo. Alguma dúvida? Pelo amor de Deus, alguma dúvida? Me digam, que eu estou aqui ligadinho aqui com vocês. Alguma dúvida? Tudo ok para Gente, mim. tudo Até o ok. Valeu, momento tá tudo Leonardo. ok. Valeu, Play. Então, vamos lá. Show de bola. Ó, esse cara que Bandeira colocou aqui é um dinamômetro. Tá certo? Vocês já viram aquelas... Oi? Oi, oi, Jeff. Não estou te escutando, Jeff. Pedro, Oi? tem uma pergunta aí no chat de Raimundo. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta no chat de Raimundo. Raimundo Santana. Eu disse a ele que eu falo já já quando a gente chegar em Inércia, entendeu? Certo, filho? Ó, alguns Santana. açougueiros, Pergunta no... eles têm uma balança de mola, tá certo? Uma balança de mola. O dinamômetro nada mais nada menos é do que uma balança, tá ok? Se você, não tem, né, as balancinhas que é ver tem um ganchozinho que você coloca, pronto, aquilo ali é uma balança e ela mede força, tá certo? Tranquilo? Lá na UFES em Caraúbas a gente tem dinamômetros desse jeitozinho e a gente mede lá tudo em quilograma força. Vamos dizer assim, é supérfluo, é um valor que a gente multiplica por 9,8, aí vai dar. Mas é bem tranquilo. Mas vamos lá. Bandeira, quando falarem para a gente de 1 quilograma força, o que quer dizer 1 quilograma força? Galera, já está dizendo. O peso na Terra de um corpo de 1 quilo de massa. Tá certo? Então, quando vocês escutarem falar em 1 quilograma força, 1 quilograma força é porque você tem 1 quilo, tá certo? 1 quilo, o peso de 1 quilo, né? De um corpo de massa, uma unidade. Peraí, não entendi. Você comprou 1 quilo de açúcar. Se você colocar 1 quilo de açúcar no MKS, vai dar 1 quilograma força. 2 kilogramas vai ser o quê? 2 kilogramas força. 10 quilogramas, 10 quilogramas força. Mas se você... Isso é na Terra. Porque se eu mudar para a Lua, para Júpiter, para Plutão, é outras situações. Mas eu quero que vocês entendam isso. 1 quilograma força, tá certo? Está associado à massa de 1 quilo. Tá ok? Na Terra. Bandeira, eu tenho 76 quilogramas, é a sua massa. Então, eu tenho 76 quilogramas força na Terra. Tá certo? Não esquece, na Terra. Tudo bem? E que danada é massa? Pronto, aqui chegou. Gente, vamos aqui. Vocês vão escutar muito falar na palavra inércia. Vocês já devem ter escutado em alguns discursos dizendo assim: fulano é um inértil. A inércia do poder público. As pessoas têm a inércia, algo relacionado a parado. E não é. Tá certo? Não é. A inércia, ela está atrelada à massa do corpo. Tudo bem? É tanto que o conceito diz claro aí. Massa é a medida da inércia de um corpo. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a sua inércia. Não esqueçam disso. Massa é a medida da inércia. Mas, Pedro, o que é inércia? Calma. No Sistema Internacional de Unidades, a massa ela é dada em quilogramas. No CGS, grama. No MKS, quilograma. Mesma coisa, Sistema Internacional e o MKS. Mas o que eu quero dizer para vocês é que massa é a medida da inércia de um corpo, certo?
Não esquece disso, tá ok? Pedro, 1 quilo veio de onde? Galera, o quilo veio daqui, ó. O quilograma é a massa de um cilindro de platina. Tá aqui ele aqui dentro, olha. Mantido no Bureau Internacional de Pesos e Medidas localizado em Paris. Foi esse pedacinho aí, padrão, que os caras disseram aqui. Aqui é de 1 quilo. Aqui é a massa de 1 quilo. Então, tá lá, é o padronizado é aquilo ali. Tudo bem? Isso foi mais para a questão de que todo canto do mundo, 1 quilo ser 1 quilo em todo canto. Bandeira, eu desconfio do caba da bodega lá da minha rua. Aí você desconfia por quê? Porque eu mando ele pesar 1 quilo de feijão, quando eu boto na balança daqui de casa só tem 950 gramas. O que é? Se ele é ladrão, tá roubando. Ele simplesmente, a balança dele tá viciada, tá desregulada, viu? Acontece isso, Bandeira? Acontece, viu, gente? Imagine se esse velho passar a vida todinha pesando o feijão e ganhando 50 gramas de feijão. Na vida dele, ele vai ganhar um bocado de dinheiro, tá bom? Gente, aí aqui vem um conceito muito importante. Nunca mais vocês digam que massa e peso são as mesmas coisas. Massa e peso é diferente. Eu acredito que vocês já foram ao hospital. Pronto, de nada, lembrei da academia, da balança da academia. Gente, só um detalhe, as balanças elas têm que passar anualmente pelo Inmetro, viu? O cara vem, verifica, bota um peso padrão e tem que dar 1 quilo, viu? Se não der 1 quilo, é porque aquela balança está o quê? Desregulada. Gente, lá na UFES a gente consegue, tem uma balança lá que ela consegue dar 6 casas decimais. Só para você ter ideia. Se você colocar um botão, a gente consegue medir a massa do botão. Mas vamos para cá. Nunca mais na vida digam que massa e peso é a mesma coisa. Certo? O que acontece? Massa é a medida da inércia. Peso é a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Não esqueçam disso. Massa é a medida da inércia e peso é a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Pode jogar qualquer objeto aí. Na hora que você jogar esse objeto, ele vai ser puxado para o centro de massa da Terra, através de uma força. Tá certo? A massa da... Olha, vou só dizer uma coisa para vocês. É por isso que as pessoas dizem assim, quando você for medir a sua massa, não se pesar. Já tem gente falando errado aí, viu? Quando vocês forem medir a massa, vão sempre na mesma balança, porque vocês têm um padrão. O que acontece em cidades, né? Por exemplo, imagine que numa cidade tenha 5 farmácias, cada farmácia com uma balança. Você sobe na primeira balança, aí deu lá, 75 quilos. Aí a outra farmácia é do outro lado da rua. Aí você vai lá, sobe na balança, 76 quilos. Sua massa, de passar de uma rua para outra, você aumentou 1 quilo. Você está entendendo como é a loucura? Então, por isso diz assim, galera, você vai medir a massa, mede no local só, tá certo? A balança não mede força, a balança mede, ou não mede peso, mede massa. Mas isso a galera usa muito. Na hora que você chega para se consultar, aí o médico olha assim e diz assim, qual é o seu peso? Você diz assim, doutor, não é meu peso, é a minha massa. Na hora que você falar isso, ele vai dizer, já sei, estudou com Pedro Bandeira. Massa é a medida da inércia. A balança mede a medida da inércia. Tá certo? O peso é uma equação que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Se você pegar a caderneta de vacinação, se você pegar outra coisa, tá lá escrito peso. Essa semana passada, tem uma ex-aluna minha, Marina Salgado, ela é nutricionista top em Mossoró, top. Ela é nutricionista de atletas. Aquela galera de crossfit, não sei o quê. É só para a galera mesmo dos crossfiteiros mesmo. É top, a doidinha é top. Eu vi, a Marina colocou lá no formulário dela lá, peso.
Eu fui no privado, disse, eu devia lhe reprovar, Marina, agora. Isso que foi, Bandeira? Esse peso, não é peso, meu coração. Ela disse, fala, Bandeira, é mesmo, esqueci. É massa. Porque a quantidade de inércia é contida no corpo. Tá bom? Então, não esquece disso, não. Isso já foi questão de prova. Tá certo? Ficou entendido? Massa e peso não são a mesma coisa. Tá bom? Todo dia eu mudo a minha massa. Muda, Valéria. Todo dia você muda a sua massa. Quando você faz xixi, foi massa fora. Fez cocô, foi massa fora. Comeu um prato de baião, massa para dentro. Comeu uma buchada, massa para dentro. Entendeu? Só vai variando aí. Então não esquece. Massa é diferente de quê? De peso. Então vamos aqui para o conceito de inércia. Se liguem aqui nas coisas que diz aqui no dicionário Oasis. Aí diz assim: inércia, se liguem. Resistência que a matéria oferece à aceleração. Massa. Adorei. A gente vai entender isso aí. Química. Propriedade que possui uma substância de não reagir com outra. Olha que legal. No sentido figurado da palavra, falta de reação, de iniciativa, imobilismo, estagnação, parado. Aí vem aqui, derivação, sentido figurado. Estado de abatimento caracterizado pela ausência de reação, pela falta de energia física ou moral, apatia, indolência ou prostração. Física não é só cálculo, não. Tá aqui, é português. Também pode ser a falta de habilidade, inaptidão e incapacidade. Quando sua mãe disser assim, menino, saia dessa inércia, é porque ela está atrelando que inércia é que você está parado. E não é. Tá certo? Não é. Vamos para cá. Com bastante calma. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples aqui. Vocês já andaram de ônibus? Tá lá o ônibus. O motorista freia. Seu corpo é jogado para onde? Para frente? Para trás? Ou fica no mesmo canto no ônibus? Valéria está me dizendo aqui. Pra frente. Dizendo aqui. E Valdo está me Frente. dizendo para frente. Quem jogou vocês para frente? Quem empurrou vocês para frente? Aham. Aí o cabelo disse, uma alma. Não. Não precisou força nenhuma para que vocês fossem para frente. Vocês estão vendo o conceito lá do início, que os antigos pensavam? Que para ter movimento tinha que ter a presença de quê? De força. Sabe por que vocês são jogados para frente, Carla? Por causa da inércia. E o que danado é essa inércia? Gente, olhem para mim. É a tendência dos corpos em permanecer em seu estado. Quais são esses estados? Se está parado, quer ficar parado. Mas se estiver em movimento retilíneo e uniforme, querem permanecer em movimento retilíneo e uniforme. O que acontecia no ônibus? Estava em movimento o ônibus e vocês. O motorista breca. O ônibus parou. Você estava em quê? Em movimento. A tendência era permanecer o quê? Em movimento. Por isso que você é jogado para frente. Quer ver outro exemplo? O ônibus está parado. Aí o motorista é muito sacana, diz, vou já derrubar tudo, engata primeiro e acelera. Na hora que ela acelera, todo mundo é jogado para a parte de quê? De trás. Por que vocês são jogados para a parte de trás? Porque vocês estavam parados e queriam permanecer o quê? Parados, naquele local lá atrás. Por isso vocês são jogados para lá. Quem é que faz isso? É a inércia. E, novamente, o que é a inércia? Tendência dos corpos
em permanecer em seu estado. Se está parado, quer ficar parado. Se estiver em movimento, quer ficar em movimento, retilíneo uniforme. Vamos para cá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu vou tirar a câmera daqui, tá bom? Só um momento. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo centralizar a minha câmera aqui. Pronto. Vocês estão vendo que o celular está em cima da mesa, não estão? Dá para ver, não dá, gente? O celular lá. Meio um pouco embaçado, embaçado, mas mas Tá em desfoque. Pronto. Ele está... É que esse bicho, eu tô morrendo de raiva dele. Pronto. Tá aqui ele aqui. Tá aqui o celular aqui. Na hora que eu coloco minha mão, fica focado. Quando eu tiro minha mão, desfoca. Olha o safado. Você reconhece minha mão. Mas tá aqui, gente. Isso aqui é um celular. Tá ok? Então ele tá parado e a tendência dele é ficar parado. E tá aqui, ó. Ele tá sobre uma folha. Se eu puxar, cai. Se eu puxar, cai. O que é que vocês acham? O depende. depende da sua força. Boa, depende da sua força. Eu adorei. Se eu puxar bem devagarzinho, cai. Se eu puxar bem devagarzinho, cai. Diga, Dinar. Provavelmente não. Se eu puxar devagarzinho? Cai. Eu acho que cai. Porque o papel irá Se eu sair puxar, Sem debaixo querer. do celular, não? A não ser se o celular for se eu puxar junto. devagarzinho. Se eu puxar devagarzinho, olha aqui, olha o que que acontece. Se ó. puxar devagarinho, Ele cai. vai. Ah, Ele vai junto com a folha. Sabe por quê? Porque dá tempo da interação da folha com o celular. Mas se eu puxar bem rápido, você tem coragem? Eu sugiro colocar um travesseiro, mas aí o senhor é mestre, né? Mas, rapaz, no caso, eu falei ao contrário. Já Já dizer, foi de tem novo. Vou coragem fazer de não. novo. se viu? tivesse sido eu, tinha caído. Não, se fosse o meu, eu sou outro. Né, Pedro? Devagarzinho cai. Rápido. Falei ao Aí contrário. sim, hein? Pergunto, como era que o celular estava? Parado e queria permanecer o quê? Parado. Quem fez ele ficar ali foi uma coisa chamada o quê? Inércia. Eu vou falar um pouco jovial com vocês. Andar de moto, né? Tem uma galera que vai andar de moto, aí tem o cabo da frente, né? O ônibus freia e beleza. O cabo da moto, aí tem o cabo da frente pilotando e tem o garupa segurando aqui. Se o cabo acelerar e sair bem rápido, e se o de trás não se segurar, ele cai ou não cai? Cai. Cai. Por quê? Porque estava parado e queria permanecer o quê? Parado. Parado. Então, gente, para a gente nunca esquecer, inércia é uma tendência que os corpos têm em permanecer em seu estado. Se está parado, quer ficar parado, tende a ficar parado, e se estiver em movimento, tende a ficar em movimento, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem as pessoas falando aqui no chat. Vitória diz, o ônibus freia e nosso corpo mantém o estado de movimento. Isso, Vitória, estava em movimento e queria permanecer em movimento. Vitória diz, quando para o corpo continua em movimento, o que acontece, Vitória? Quando para, o ônibus para, o nosso corpo vai ser jogado para frente, nós vamos estar tentando se equilibrar, aplicando força para não cair. A gente vai tentar também o quê? Parar, tá bom? Se ele está em movimento, se ele estava em movimento e para, a tendência é o quê? Que a gente ficasse em movimento. Aí a gente se agarra no Vala-me Deus. Aí é o contrário que acontece. Se ele acelerar, nós somos jogados para trás. Não é que somos jogados para trás. Nós queríamos ficar parado e a tendência é ficar parado. É uma tendência de ficar parado. Eu vou fazer um desenho de um cara chamado Galileu Galilei. Olha só aqui. Preste bastante atenção que é bem simples o pensamento dos caras, ó.
Imagine que isso aqui fosse uma rampa, tá bom, gente? Se ligue. E aqui eu vou soltar uma bola. Só que essa bola está numa altura H. E sabe o que foi que eu fiz? Eu passei óleo na rampa para tirar o atrito. Passei o óleo. Me diga uma coisa. Essa bolinha, ela vai para o outro lado. Ela vai atingir uma altura maior, menor ou igual? O que vocês acham? Tirei o atrito, aí passei óleo, deixei bem lisinho. O que vocês acham? Vai atingir uma altura maior? Raimundo acredita que maior? Rodrigo igual? Thalita maior. Agora deixa eu tirar uma dúvida. Maior por quê? Eu não empurrei, viu? Eu só soltei. Boa, Fabrício. Depende da força aplicada. Fabrício, mas eu não vou aplicar. Eu vou colocar lá e vou só soltar. Soltei. O que vocês acham? Edinar levantou a mão. Raimundo. Vitória está dizendo que é igual. Igual. Ednardo e Raimundo quiserem falar, pode falar. Tem gente que Carla disse que era igual. Oi, Ednardo e Raimundo. Pode falar, filhos. Gente, ela vai vir e vai atingir a mesma altura. Ela atingiria uma altura maior se eu empurrasse. Ela atingiria uma altura menor se tivesse atrito. Certo? Aí o que foi que Galileu matutou? Galileu chegou e disse, espera aí, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer outra rampa. Olha só a doideira de Galileu, viu? Igual, maior, menor. Passei, olho na rampa. O que que vocês acham? Essa bolinha vai atingir uma altura maior, menor ou igual? Rodrigo, eu passei, olho na rampa, tirei todo o atrito. Vocês acham que vão atingir maior, menor ou igual? Não tem resistência do ar, não tem Igual. nada. Igual. Não tem atrito. Então, na hora que eu soltar ela aqui, como não tem atrito, ela vai procurar atingir a mesma altura. Aí Galileu disse, sim, tá certo, danadinho. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rampa que ela vai parar, sabe aonde? Alguém sabe o que é isso aqui, gente? Que símbolo é esse? Infinito. Infinito. Deixa eu ir aqui no chat. Lenara diz, mas ele não perderia a força no meio do caminho? Lenara não perderia porque ele não tem atrito. Se você for num automóvel e colocar na banguela, que a gente chama no neutro, ele vai parar porque tem atrito do pneu, tem um atrito do vento. Tá certo? Então, nesse caso, não tem atrito. Então, ele não perde, não é perder força, é perder energia. Tá certo, Lenara? Eu pergunto, aonde é que a bolinha vai parar? Ela não vai parar. Só Deus sabe. Só Ela Deus não vai sabe. parar. Isso, Henrique. Herculana, você estava lá no dia da aula, e quando eu disse que quando as pessoas não conseguiam explicar, entregava a Deus. Tava assim. Pronto, é desse jeito. Só Deus sabe. Só que Newton, Galileu sabiam que ela não ia parar nunca. Aí eu pergunto, precisa de força para ela continuar em movimento? Não. Ela está em movimento e vai continuar em movimento. Isso daí foi um dos primeiros pensamentos da inércia. Se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Vocês já assistiram aqueles filmes no espaço, que se o cara se desprender da nave, vai ficar vagando durante a eternidade? Não tem atrito, então os caras ficam se movimentando, até dá uma coisa ruim. Não vai parar.
Por causa de quê? Da inércia. Se estão em movimento, tende a permanecer em movimento. Eu vou só contar um caso aqui que aconteceu 2 meses atrás com a estação internacional, tá certo? Um parafuso ia fazer uma desgraça lá grande. Um parafuso se desprendeu desses satélites antigos e estava em órbita, rodando aí. E ele veio a colidir com a estação internacional. Os caras tiveram que sair para consertar aonde o parafuso tocou. Por quê? O parafuso estava em movimento um bom tempo já, há anos e anos, e queria permanecer em movimento. Tá certo? Tem o pessoal que diz assim, vamos lá, a gente vai para Riacho, né? Tem aquela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tem gente que quando sobe na descida bota o carro no neutro, chamado de banguela. Ali o quê? Estava em movimento, queria permanecer em movimento. Vai parar por quê? Porque tem força dissipativa, tem força externa, tem atrito. Quando eu falar força dissipativa, força externa, atrito, são essas forças contrárias ao movimento. Tá bom? Bandeira. Ei, oi, meu amor. No relação à velocidade. Com todo respeito. O que foi que falou? Ela é Oi, sempre, Roberta. em relação à velocidade, ela é sempre a mesma? Ela continua a mesma. É em movimento uniforme. Ela não aumenta e nem diminui. É por isso que eu digo para vocês. Inércia, tendência dos corpos a permanecer em seu estado. Que estados são esses? Se está parado, quer ficar parado. Se tiver em movimento retilíneo uniforme, tende a ficar em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele nem aumenta e nem diminui a velocidade. Vai ser sempre a velocidade constante. Edinardo está dizendo aqui, eu descendo na Serra de Porto Alegre na Banguela para economizar gasolina. Você vai economizar gasolina, mas... Não vou dizer nada, não. Armaria 3 vezes, armaria 3 vezes. Faça isso não, mas... Tranquilo, filho. Tá certo? Mas é um conceito de inércia, viu, Edinardo? Você estava em movimento, tende a ficar o quê? Em movimento. Tá bom? Então, vamos lá. Galera, ficou entendido? Olha a figurinha do rapaz aí. Por que ele é jogado para frente? Por que ele é jogado para frente? Porque ele estava em movimento e queria permanecer o quê? Não tá dando para ver, não, a figurinha, não? Um rapazinho sendo jogado para fora do carro. Não aparece, não, gente, para vocês? Ah, beleza. Está aparecendo. E para isso não acontecer, o que a gente faz? Coloca o cinto de segurança. Boa. Coloca o quê? O cinto de segurança. Já caiu muita questão com isso. Viu? Muita. O cinto de segurança é um aparelho que é de segurança, já está dizendo não, para vencer a inércia. Porque você vai aqui no automóvel, 100 km por hora, bater, o seu corpo é jogado para frente. Quem vai lhe segurar? O cinto de segurança. Tá certo? Beleza? Então, o cinto de segurança é para vencer a inércia. Tá ok? Porque você está em movimento, queria permanecer em movimento. Tudo bem? Tranquilo? É essencial, viu, gente? Cinto de segurança salva vidas. Aí tem uma galera que abre a boca e diz assim, rapaz, fulano não morreu porque vinha sem cinto. Foi jogado para fora. Isso é bem pouquinho que consegue sobreviver. Mas o cinto de segurança já tem salvado muitas vidas. Viu? Muita mesmo. Então, galera, nada de andar sem cinto de segurança. Tá aqui o experimentozinho, né? Se vocês podem fazer em casa com papel e moeda. Se vocês puxarem, a moeda vai cair dentro do copo. Porque a moeda estava parada e queria permanecer o quê? Parada. Inércia. Bem? Pronto. Então vamos para cá. Quando falar em inércia, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês. A força resultante é igual a zero. Eu vou explicar aqui para vocês o que seria essa força resultante igual a zero. Viu? Pessoal de Riacho, fique bastante ligado aqui, tá bom? Todo mundo, se liguem aqui, ó. Imagine que você puxe essa bola
com uma força de 100 newton, certo? E outra pessoa puxe para esse outro sentido, eu vou chamar isso aqui de F1, e F2 seja de 100 newton. Pronto. Vamos comigo aqui. Preste bastante atenção que é fácil de aprender. Quando fala em direção, gente, olhem para mim. Direção vai ser horizontal, lembra do horizonte? Vertical, aí vocês vão lembrar da coluna vertebral, ou oblíqua, inclinada. Certo? Vamos de novo. Direção horizontal, vertical ou oblíqua. Tudo bem? Eu posso afirmar que essas duas forças estão na horizontal, sim ou não? Posso, não posso? Não posso dizer que elas estão na horizontal? Tudo bem? Quando se elas fossem assim, elas estariam na mesma direção? Digo sim, vertical. Agora, quando falar em sentido, esquerda para direita para esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, de Apodi para Riacho, de Riacho para Apodi, de Apodi para Severiano, de Severiano para Apodi. Então, são sentidos. Fulano, você vai para onde? Vou para Mossoró. Estou indo de Apodi para Mossoró. Aí, se eu ligar para Fulano, ei, Fulano, você está onde? Estou indo de Mossoró para Apodi. Estou indo no sentido contrário. Tudo bem? Eu posso afirmar que esses dois vetores que tem aí, eles têm sentidos opostos, que um está para a direita e um está para a esquerda, né? Isso é na sentidos opostos. Pronto. O que acontece? Num cabo de guerra, quem é que ganha? F1 ou F2? F1 ou F2? Ou sai empate? Acho que sai empate, ó. Empate. Quando eu somar os dois, dá quanto? 200? Não, zero. Desculpa, zero, ó. Zero, Mas, ó, zero porque tem sentidos o quê? Opostos. opostos. É mesmo, eu esqueci de algo. Se eu puxo com 100 e você puxa com 100 no sentido contrário, então vai ficar 100 menos 100, o menos é do sentido contrário, vai dar zero. Certo, Henrique? Então, quando falar em força resultante zero, é porque quando você somar tudo, tem que dar quanto? Zero. Ou seja, o sentido tem que ter oposto. Vamos outra. Preste atenção. Bandeira, a gente estava andando lá no centro. Achamos uma caixa cheia de xilito. Aí, Bandeira, eu puxei essa caixa de xilito com essa força, mas tinha dois covardes, amigo meu. Qual é o resultante que dá aí, gente? Vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero. Muito bem, Alex. Muito bem, Roberto. Vai ser igual a zero. Aí, Bandeira, por que zero? Porque você tem 20 para a direita, aí você tem 12 e 8 para a esquerda. Aí esses dois, como tem o mesmo sentido, eu somo. 12 com 8 é 20. Então ficou 20 para a direita, 20 para a esquerda. Quando eu somar, vai dar quanto? Zero. Tá certo? Então não esqueçam, na inércia, a força resultante tem que dar igual a quanto? A zero. Viu? Falou. Tá certo? Falou. Em inércia, força resultante igual a zero. Tá bom? Pronto, vamos para cá. E se a força resultante é zero, o corpo deve estar como? Em repouso, ou seja, parado, ou em movimento retilíneo uniforme.
O que caracteriza o movimento retilíneo uniforme? Que a velocidade é sempre a mesma. Lembra do movimento de Galileu, quando ele soltou a bolinha? Ela vai se movimentar até o fim da vida. Sempre com a mesma velocidade. Sempre com a mesma velocidade. Tranquilo? Não esquece disso não, tá certo? Alguém aqui já viu um paraquedista pulando? Gente, eu vou comentar. Esse comentário aqui, galera, é muito importante que possa ser via cair na prova, tá certo? Lá na prova do Enem. O que acontece com o paraquedista? Vou desenhar um avião. Eu sou ruim em desenho, viu, gente? Aqui o avião. O cara saltou de paraquedas. Quando ele salta de paraquedas, ele ainda não abriu o paraquedas. O que acontece? A terra vai puxar ele. Aí a velocidade dele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Olha só, a velocidade dele vai aumentando. Aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. De repente ele abre o paraquedas. Quando ele abrir o paraquedas, o que vai acontecer? A força do vento vai fazer com que apareça uma força para cima, chamada de força de resistência do ar, e vai ter a força-peso, chamada de força gravitacional, puxando ele para onde? Para baixo. Vai ter a força de resistência do ar para cima e a força de resistência do ar para baixo. Quando essas duas forças forem iguais, ele cai com velocidade constante. De novo. Pulou. Aí a velocidade vai aumentar. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, aparece uma força de resistência. Quando essa resistência do ar, que é para cima, for igual à força-peso, ele cai com velocidade constante. Nem aumenta e nem diminui. Certo? Aí ele cai tranquilamente. Mas se o paraquedas não abre, ele tem uma grande probabilidade de morrer. Por que eu digo grande probabilidade? Imagine se lá embaixo tiver 50 colchões, 100 colchões. Lógico que não vai existir um louco que vai fazer desse jeito, tá certo? Vocês já andaram de automóveis, vou falar da resistência do ar, e colocaram a mão para fora desse jeito no automóvel. Aí fica bem assim, né? Quando vocês fazem esse movimento aqui, aí o vento puxa sua mão para trás. Sabe por quê? Porque a força de resistência do ar aqui é pequena e a força de resistência do ar é grande. O ar bate aqui e começa a empurrar. Aí você, menino, vai, bota a mão e vem. A gente brinca muito fazendo isso. A galera que anda de moto, doideiras, deita na moto para cortar o vento. O cortar o vento é diminuir a força de resistência de quê? Do ar. Esses temazinhos, galera, que eu tô falando, eles são super chatos, tá certo? Mas que precisa. Seu irmão faz isso, né, Thalia? É bom levar ele, sabe aonde, Thalia? Lá no Tarcísio Maia, no setor de, como é, meu Deus do céu? De traumas, viu? Quem faz isso na moto era para ir no Tarcísio Maia, olhar o setor de trauma, ver como é a galera lá com esticador de perna, aqueles ferros, tem uns que são os ferros para segurar as pernas quebradas em 8, 5, 6, 7 cantos, ainda tem aqueles dos ferros com esticador, para ver se estica o osso, para ver se a perna fica do mesmo tamanho da outra, viu? É desse jeito, viu? Misericórdia, não? Mas eu não estou dizendo que vai acontecer com ele, não, viu? Pronto. Relaxa, Olha só aqui. ninguém morrer não, homem. É? Olha, Tenha calma. aqui, ó. Que você faz também, né, Henrique? O que acontece Rapaz, aqui, ó? dia bastante, não faz mais não. Deus está vendo, viu, seu pecado? O que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho um trabalhador que vai empurrar um carro com uma força F.
E quando o trabalhador aplica a força F, o carro também devolve uma força no trabalhador. Isso a gente vai ali na frente um conceito físico chamado ação e reação. Eu pergunto, se esse corpo aqui se movimentar com velocidade constante, a resultante é zero. Ou seja, a força resultante... Tá aqui, meu amor. Ó, Rachel. A força resultante vai ser zero, por quê? Porque a mesma força que o cara aplicou no carrinho, o carrinho vai devolver. Tá certo? Então, vamos aqui analisar. Preste bastante atenção. Bandeira. Mas se eu aplicar pouca força, o carro vai andar? Não. Por que que não vai andar? Porque eu tenho que vencer a inércia do corpo. Se ligue no que eu estou falando. Não é qualquer força que empurra esse carro. É igual a carrinho de supermercado. Você vai colocando as coisas e cada vez vai ficando mais difícil de você movimentar ele. Você está botando muita massa. E o que é massa? Medida da inércia. Olha onde é que a gente está voltando. Carrinho de supermercado vazio. Pouquinha força eu movimento ele. Aí eu boto 5 kg de arroz. Opa, eu boto 5 kg de feijão, pacote de macarrão, 5 de cuscuz. Aí eu começo, mortadela, salsicha, começa a encher. É a mesma força do início? Não. Por que que não é a mesma força do início? Porque a massa do carrinho aumentou. E como a massa aumentou, aumenta a inércia. Então eu tenho que aplicar uma força maior. Tá certo? Mas vamos lá. Se está em movimento, eu não preciso aplicar uma força maior, grande, para deslocar, não. Tá certo? O que que acontece? Se o corpo estiver em movimento, a força que eu empurro o carrinho também devolve. A resultante vai ser quanto? A resultante vai ser zero, porque a velocidade é o quê? É constante. Se eu quiser que o carrinho aumente a velocidade, eu aumento a força. Se eu quiser que o carrinho diminua a velocidade, eu diminuo a força. Não é assim. De novo, para o carrinho se movimentar constante, eu preciso aplicar a força que o carrinho aplica em mim. Se eu quiser aumentar a velocidade, eu tenho que empurrar com mais força. E se eu quiser que o carrinho pare, eu vou aplicar uma força menor. Aí ele vai parar. Mas se a velocidade for constante, a força que eu aplico, o carrinho me devolve. Tá certo? É por isso que as coisas se movimentam. Tudo bem? Olha aqui que legal, olha. Olha aqui, olha. Olha os dispositivos de segurança que eu tenho. O cinto, uma coisa chamada de quê? Airbag. Isso é para vencer a inércia. Tá ok? Da mesma forma aqui. Alguém já viu a pessoa botando o cabo no martelo? O cara bate desse jeito aqui, ó. Para cá. Aí essa parte do martelo que estaria em movimento, permaneceria em movimento. Aí ele é jogado para dentro da madeira, pronto, fica travado assim. Não sei se vocês já viram isso. Tá certo? Olha o ônibus. Meninas, tem muito cabo aproveitador em ônibus, viu? Da inércia. Ficam lá pendurados, o ônibus coisou e ficam se jogando para cima da mulher. Desse jeito. Coisa de cabo sem vergonha. Viu? Puxa a peixeira. Viu? Aí vamos falar de uma coisa muito importante. Como vocês são, né? Observam bem. As curvas é massa. Ei, bandeira, sou. Rapaz, fulano de tal ia fazendo uma curva, ele ia... Aí a galera fala assim, ele ia sobrando. O que danado é sobrar na curva? Sobrar na curva, galera, é a inércia. Como assim? Você vinha em linha reta e queria permanecer o quê? Em linha reta. A tendência dos automóveis numa curva é passar em linha reta, porque estava em movimento retilíneo e queria permanecer em movimento retilíneo. Tá certo?
Henrique, a gente vai falar de aceleração centrífuga e centrípeta. Aí o que que acontece? Para você fazer a curva, você começa a girar o automóvel. Aí você faz nele o que a gente vai chamar de quê? De aceleração centrípeta, direcionado para o centro da circunferência. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai passar em linha reta. Tá certo? E, galera, muitos aqui conhecem aquela curva naquela ponte ali de Pau dos Ferros. A curva ela é bem estreitinha, a curva lá, bem curtinha. Se o cara vier em alta velocidade, ele passa direto. É tanto que tem muito guarda-reio lá. Tá certo? Então, se está na curva, se está em linha reta, quer ficar em linha reta. Tá certo? Beleza? Olha que interessante isso daqui, galera. Olha, preste atenção, viu? Vai descendo um trenzinho com uma bola. O trenzinho vai passar no túnel. Preste atenção. A bola, ela tem movimento. Se ela tem movimento, ela quer permanecer em movimento. Só que aqui é um canhão. Aí o canhão atira a bola para cima. Tum! E o trenzinho vai passar aqui dentro. A bolinha não estava em movimento, ela vai querer permanecer o quê? Em movimento. Ela vai para cima, porque o canhão chutou ela para cima, mas ela também vai para a lateral, porque ela tinha movimento lateral. Então, na hora que o trenzinho, tum, vai, se não tiver o ar, porque se tiver resistência do ar, ela vai ficar lá para trás. E esse experimento aí, ele é feito, viu? Cai bem direitinho. Isso devido ao quê? À inércia. A bolinha vinha em movimento, aí ela foi chutada para cima, aí ela continua em movimento, na inércia dela. Ela vai voltar por causa da força da gravidade. Certo? É muita informação para a gente passar. Olha aqui. Agora eu vou... Eu ia ser super preconceituoso com as meninas. Opa! Nada a ver, gente. Vou... Não sei para onde. Que bandeira. Olha aqui, galera. Máquina de lavar. A máquina de lavar... Bandeira, mamãe comprou uma máquina de lavar que a água sai bem sequinha. Diga, Jefinho. Jefinho? Jefinho levantou a mão. Mamãe comprou uma máquina de lavar. Deixa eu ver se o Jefinho está falando comigo aqui. E a roupa sai bem sequinha. Que danada é aquilo, bandeira? Eu só sei que a bicha começa a girar. Sabe o que acontece? A água é jogada para fora. Olha, preste bastante atenção no desenho que eu vou fazer aqui para vocês não errarem. O pingo d'água que está aqui na roupa, como é líquido, não é preso na roupa, ele vai sair aqui, ó. Se tivesse esse aqui, sair aqui, ó. Se tivesse esse aqui, ó, sair assim. Esse aqui, sai desse jeito. Esse aqui, vai sair para cá. Esse aqui. Então, galera, aquela água que está preso na roupa, a bicha começa a girar rapidamente para expelir a água para fora. Agora, não esqueça, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ah, esqueci de dizer. Não, ó, pelo amor de Deus, tá lá na circunferência. Deixa eu fazer um desenho aqui. Imagine que você pegue um cordão e bota uma pedra na ponta e comece a girar. Se esse cordão se romper, aonde a pedra tiver, ela vai sair em linha reta. Por que, bandeira, vai sair em linha reta? Porque naquele ponto a velocidade estava apontando para lá. Bandeira, e se ele soltasse aqui? A velocidade só ia aqui. Bandeira, e se fosse aqui? Ele iria para cá. É o que o desenho dessa máquina aqui, galera, eu coloquei para vocês observarem e não errarem essa questão. Tá certo? Quando a gente está fazendo a curva no carro, a cabeça da gente vai direito assim, ó, para fora da curva. É a centrífuga empurrando a gente para fora. E o carro puxando a gente para dentro.
Mas se a velocidade for tão grande, a gente sai em linha reta. Jefinho colocou aqui, gente, a filha do nosso professor Bruno, Jeremias, nasceu. Eu não sei se já tem foto, Jefinho. Já tem foto, Jefinho, lá no... Gente do céu. Gente, deixa eu colocar a foto para vocês verem. É um momento muito importante para a vida da gente, viu? Os filhos. Deixa eu pegar a foto dela aqui, ver se eu consigo aqui. Ah, meu WhatsApp tá fechado. Mas a gente vai mostrar lá a foto da filha de Brunão. Tá bom? Vamos aqui para a gente ver uma questão. Espera aí que eu volto. Que eu vou passar direto aqui, gente, para a gente ver uma questão. Cadê a questão, Jesus? Pronto. Cadê? Não, gente. Peraí. Era para estar aqui em cima. Passa direto. Vamos lá. Vou deixar vocês lerem aí. Leiam aí essa questão. Mimosa. E eu quero que vocês marquem a correta. Bem que eu disse que ia ser mais bonita que puxou a mãe. E aí, gente, vocês marcariam qual? O pessoal está marcando letra A. Muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Vamos ler ela? Na parte final, eu vou fazer a leitura. Na parte final de seu livro, Discursos e Demonstrações concernentes às duas novas ciências, publicada em 1638, Galileu Galilei trata do movimento do projeto de uma seguinte maneira. Suponhamos um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal, sem, olha a palavra como é bonita, sem atrito. Sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse mesmo plano, com um movimento uniforme e perpétuo. Pessoal, me diga uma coisa, o que vocês entendem pela palavra perpétuo? Me digam o que vocês entendem para sempre, por resto da vida, ou seja, eternidade. Vai se movimentar o resto da vida. Se tal plano for ilimitado, ou seja, que não tem limite. Aí ele diz, o princípio físico com o qual se poderia relacionar o trecho destacado acima é, aí ele diz, o princípio da inércia, ou primeira lei do cara. O que diz a lei da inércia? Se o corpo estiver parado, tende a ficar parado. E se estiver em movimento retilíneo uniforme, tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, a inércia está clara nessa questão. Por isso que vocês marcaram que era a letra o quê? A. Tá ok? As questões de inércia, elas vão falar nessa situação. Tá certo? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é bem fácil. Quem é mais veloz? Um Fusca a 100 km por hora ou um caminhão a 100 km por hora? Quem é mais veloz? O Fusca. Um Fusca. O Fusca? Vocês estão dizendo Não que tá o no Fusca é mesmo mais veloz. velocidade. Por quê? Eles estão na mesma velocidade. Então, empate, Tem como eu acho. mais Não, Eduardo e Henrique estão empatam na mesma velocidade. Aí a gente pode olhar disso. O Fusca tem a rodinha pequenininha, então gira mais. Galera, os dois têm a mesma velocidade. Os dois têm a mesma velocidade. Fusca, 100 km por hora.
Quer dizer que em 1 hora ele faz 100 quilômetros. Caminhão, 100 km por hora. Em 1 hora ele faz 100 quilômetros. Aí a pergunta vem, se os dois baterem no muro, quem causa mais estrago? Caminhão. Caminhão. O caminho? Porque tem maior inércia. Não leve em consideração o tamanho, não, Julianara. Os dois têm a mesma velocidade, é o que você anda no tempo. Então, os dois vão andar no mesmo tempo, a mesma distância. Agora, se chocarem contra um muro, o que vai causar mais estrago é o quê? É o caminhão, porque tem maior inércia. Tá certo? Entendeu, amor? E aqui, gente, eu vou voltar para outra questão de preconceito. A gente física tá rodando, né? Vamos lá. As pessoas, elas são tão preconceituosas até com a questão da massa corporal das pessoas. Fulano, por ter uma massa corporal maior do que outra, e começa a colocar denominações. Isso não é legal, isso é feio. Tem problemas, tem pessoas que comem por ter depressão, tem pessoas que comem para fugir de certas situações, que comem por nervosismo, tem pessoas que não comem por falta de comida. E aí a gente vai tocar num ponto muito interessante, que é a falta das atividades físicas. Isso é um ponto de vista meu. A falta de atividade física nas escolas. Como? Jogar bola, correr, pular, saltar. Essas coisas antigamente a gente fazia. Hoje, tem uma aula de educação física, e quem tem atividade física faz futsal, faz handebol e tal. Eu acho muito massa a galera do handebol de Rodolfo Fernandes. Galera lá, muito boa. E aí, o que acontecia? O cara que tem uma maior massa corporal, ele precisa aplicar uma força bem maior para poder modificar seu estado. Já aquele que tem uma massa corporal menor, uma pequena força, ele já muda seu estado. Por que os jogadores de massa corporal menor são mais ágeis? São mais ágeis porque tem uma inércia menor. Quem é que mede a inércia? A massa. Os jogadores de maior massa corporal, eles têm uma inércia menor. Pronto. Se você pegar um zagueiro muito forte, com a massa corporal muito forte, aí a gente diz que o zagueiro não consegue acompanhar o atacante por causa da inércia, porque o atacante corre rapidamente. Certo? E aconteceu hoje, aí a gente vai tirar da física e vai levar para o futebol. Alguns atletas ganharam muita massa corporal e perderam a agilidade. Por que perderam a agilidade? Porque aumentaram a massa, aí a inércia aumentou. Eles não conseguem modificar o seu estado de forma rápida, porque precisa de uma força muito grande. Então, se cair algo no Enem em relação à educação física, a massa corporal dos atletas, vocês já fiquem sabendo. É a questão de quê? De inércia. Tá certo? Beleza? Então, qual dos dois carros causa maior estrago? O caminhão, porque tem uma inércia maior. Isso é fato. Deixa eu só fazer outra coisa aqui para vocês. Bandeira. Se eu soltar uma esfera de 1 grama no chão e uma esfera de 1 quilograma no chão, quem é que causa mais impacto? A de 1 grama ou a de 1 quilo? A de 1 grama ou a de 1 quilo? A de 1 quilo? De 1 quilo. Por quê? Porque tem Da inércia, que é... maior inércia. Porque tem maior massa, porque tem maior inércia. Gente, olha, a partir de hoje, quando falar em massa, se fala em inércia. Vocês são alunos do ponto da ciência. Falou em massa, falou em inércia. Tá certo? Tranquilo? Falou massa, falou inércia. Tudo bem? Quem foi que assistiu o jogo de vôlei de praia? Nós tínhamos uma jogadora de vôlei de praia, uma baixinha, com a massa corporal maior. As mulheres, o time adversário era só sacando nela, para desgastá-la mais rápido. Por que desgastá-la mais rápido? Porque ela tinha que botar muita força para poder correr, para poder parar.
Só para você ter ideia o quanto isso, gente, preste atenção. Isso a galera top de treinamento, eles sabem disso. Ó, saque só nela, para desgastar ela, porque a gente vai jogar o jogo todo nela e ela se desgastando, a gente ganha 50% da partida. Então, o mundo esportivo está muito atrelado a essas situações. Tá certo? E parabéns para as mulheres, viu? Estão dando show nas Olimpíadas. 75% das medalhas foram as mulheres que trouxeram. Os homens estão fracos. Viu? Gente, eu ia entrar agora na segunda lei de Newton. Ela é muito extensa, ela é gigante. A gente precisa de um dia só para a segunda lei de Newton, tá bom? Mas aí a gente vai ficar... A gente já deu aqui 1h30 já de aula já. A gente vai ficar por aqui. Eu já vou baixar a aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou ver se daqui para sábado eu mando uma lista de exercícios só com as leis, só com o Inés para vocês responderem, tá certo? Para a gente ver direitinho. Mas só uma pergunta: ficou alguma dúvida, galera, na lei da Inés? Pelo amor de Deus, me diga se ficou alguma dúvida. Sem dúvida, Valton. Ficou não, meu filho. Tudo entendido. Tudo ok. Pronto. Então a gente finaliza a nossa aula por aqui, pedindo que Deus abençoe vocês sempre, tá bom? Fala massa, viu, parceiro? Show, papai. Foi bom, obrigado. Obrigado, gente. A galera lá do colégio. Showzão. Obrigado mesmo. Um cheiro. Cara, é bom ver a galera. Boa noite, galerinha. Tchau, boa noite. Valeu, Bandeira. Obrigado. Boa noite, Valeu, pessoal. filhos. Tchau, vou jantar. Boa noite. Tchau, boa noite. Comer cuscuz agora com ovo. É bom.